Contagem regressiva para o início. Muito bem. Então, boa tarde a todos que aqui estão, ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo depois. Bem-vindo a mais um encontro de Física 1. Esse é o 19º encontro síncrono da modalidade RDE, da turma do primeiro ano de Física, Física 1. Do curso de Técnico em Informática. Esse é o nosso último encontro síncrono. Tudo tem um fim nessa vida, né? Mas um fim pode ser também um novo começo. Certo? Então, gente, antes da gente começar a nosso encontro propriamente dito, eu queria só relembrar algumas coisas com vocês, algo que eu já mandei também por e-mail, mas deixo aqui registrado. Então, a nossa última atividade avaliativa tinha o prazo de entrega do dia 22 de abril, ou seja, quinta-feira da semana passada, né? Então eu corrigi ela ontem, né? Eu sempre dou uns dias a mais, porque sempre tem um atraso ou outro, é normal. Então eu corrigi ela ontem, lancei e já lancei os conceitos e mandei no e-mail de vocês como que ficaram os conceitos do bloco, né? O conceito de cada atividade. E o conceito do bloco de quem não está devendo nenhuma atividade. Se você deixou de fazer essa atividade, a 6, que é sobre força de atrito, inclusive, então eu dei o prazo de até amanhã, aliás, até sexta-feira, para vocês fazerem. Quem ainda não fez, correr atrás de entregar, porque aí, então, a partir da segunda-feira, eu já vou lançar a atividade de recuperação do bloco. E aí, depois que eu lançar a atividade de recuperação do bloco, eu não vou mais aceitar a atividade 6, né? Aí já está lançada a atividade de recuperação. Aí você que precisa fazer a recuperação, você faz a recuperação. Mas se você não precisa fazer, não precisa fazer. Aí tá tudo certo. Tá? Então, quem ainda não viu esse e-mail, tá lá no e-mail da turma. Deem uma olhada, qualquer coisa me escrevam. Se tiver alguma dúvida também, entrem em contato. Mande mensagem, mande e-mail, mensagem no Instagram, qualquer coisa a gente vai conversando, tá bom? Certo? Isto posto, então vamos para a nossa aula. E a aula de hoje vai ser falar de algumas coisas que ficaram para trás, né? Nós acabamos adiantando algumas coisas para justamente chegar nos conteúdos dessa atividade 6, que é a força de atrito, e ficaram então para trás a força de atrito estática e a terceira lei de Newton. Então, eu vou tentar passar por elas, ou por todas elas, na aula de hoje, já que hoje é a nossa última aula, tá certo? Bom, então, vamos lá, gente, vamos começar? Força de atrito estático. Olha, é simples. Parece que é um negócio meio bugado, assim, que não faz muito sentido, mas no fundo faz, tá? É bem amarrado a teoria. Então, nós estudamos a força de atrito cinética ou dinâmico, que é a força que se opõe aos corpos, ao movimento dos corpos, né? Dos corpos que já estão em movimento. A força de atrito estático, ela é uma força que se opõe ao corpo entrar em movimento. Tá legal? Então, ela só age enquanto o corpo ainda está parado. Então, ela tem as mesmas características da força de atrito. Ela é proporcional ao normal, né? Como está aqui, ó, proporcional ao normal. Inclusive, eu posso calcular o valor máximo dela, depois a gente vai ver, tá? O seu valor vai depender, então, da normal, vai depender do coeficiente de atrito, mas ele não vai ser o cinético, ele vai ser o coeficiente de atrito estático, né? Tá certo? E também não depende da área de contato. Então, por que ele é um pouco estranho? Porque o que acontece? A força de atrito estático, cinético, aliás, a gente podia, ou dinâmico, a gente podia calcular muito bem. É só o normal vezes o coeficiente de atrito cinético, certo? Beleza. O estático, ela se dá pelas mesmas razões, né? As imperfeições da superfície, etc, etc. Mas qual é o problema do atrito estático? Veja, o atrito, ele jamais pode mover um corpo. Jamais pode mover um corpo, certo? Então, o que acontece? Deixa eu até adicionar um slide aqui. Então, veja só. Imagine que você tem um corpo aqui, tá? Independente da sua massa, e que você faça uma força de 10 newtons sobre ele.
e que essa força não conseguiu superar a força de atrito estático, ela é menor que a força de atrito estático. Então, qual é o valor que o atrito estático respondeu à sua força? Para pensar, não sei, professor. Bom, se o atrito jamais pode mover um corpo, esse atrito estático, o que ele fez, Fathier, o que ele fez foi apenas igualar a força que você fez. Se você fez 10, ele fez 10. Se você fizer 9, ele só vai fazer 9. Percebe? Ele só vai igualar a força que você vai, porque ele não quer mover o corpo, ele só quer fazer com que o corpo fique parado. E fazer com que o corpo fique parado é anular a força que você faz, entendeu? Então, ele tem um limite, ele tem um valor máximo que ele vai aguentar sem deixar o corpo mover. Essa é a força de atrito estático máxima. Essa eu consigo calcular. Tá? Então, vamos supor que para esse caso aqui eu consiga calcular a força de atrito estático máximo seja 12 newtons. Bom, é por isso que o corpo não se moveu, porque eu só fiz 10. Então, o atrito reagiu com que valor? Aqui está a grande confusão. Ele não reagiu com 12. Se ele reagisse com 12, ele ia vencer a inércia e ia mover o corpo para lá, certo? Ele só reagiu com 10. Então, se você fizer uma força de 10, qual é o valor da força de atrito estático? 10. E se você fizer 11, ainda não rompeu, então você vai fazer 11. Se você fizer 9, o atrito estático vai fazer 9. Se você fizer 8, o atrito estático vai fazer 8. Entende? Esse é o ponto. Esse que é um negócio que parece que é meio, né, estranho assim ao nosso olho, né? Ou aos nossos ouvidos, tá certo? Mas ele só vai equilibrar até o seu limite. Eu dei o exemplo que o limite para esse caso aqui é 12. Esse limite a gente consegue calcular. Então, conforme você vai aplicando força, ele vai igualando essa força até o limite de 12. Quando você fizer uma força maior que 12, o corpo começa a se mover. E quando ele começa a se mover, passa a agir o atrito cinético ou dinâmico, porque aí o corpo já está em movimento. Tá certo? Tá legal? Aí um aluno mais esperto vai me falar assim, professor, e se eu fizer para esse caso aí uma força igual a 12? O que vai acontecer com o corpo? Ele vai se mover? A gente não pode dizer que ele vai se mover nem que ele vai continuar parado. A gente diz que ele está na iminência de movimento, tá? Ou seja, ele pode entrar em movimento a qualquer momento, porque você já venceu o atrito estático. Então, qualquer fiozinho a mais, qualquer sopro a mais, coloca esse corpo em movimento, tá? Então, veja, a gente só calcula a força de atrito estático máximo. Qualquer outra força que você fizer menor que estático máximo, o corpo vai reagir fazendo um atrito estático igual à força que você fez, porque o objetivo dela é apenas igualar. Então, veja, olha aqui. Como é que eu calculo a força de atrito estático máximo? O Mi estático vezes a normal, tá? E aqui, a partir de quando ele começa a se mover, então a gente já sabe, né? É o Mi cinético vezes a normal. O que acontece é que o Mi estático, ele é sempre maior que o Mi cinético. Ó, o Mi... Opa, escrevi um N, né? O Mi estático é sempre maior que o Mi cinético. Então, a força de atrito estático máxima vai ser sempre maior a força de atrito cinética ou dinâmica. Então, é por isso que quando você está tentando empurrar alguma coisa, fazendo força para colocá-la em movimento, depois que você coloca ela em movimento, você tem um soco ali naquele momento, né? Parece que você toma um soco ali, um solavanco. E é mais a força que você precisa fazer para empurrar um corpo é menor do que a força que você precisa fazer para colocá-la em movimento. Depois que ele está em movimento, a resistência é menor. Por quê? Porque o atrito cinético vai ser sempre menor que a força de atrito estático máxima. Tá? Então, olha aqui, essa tabela exemplifica um caso onde a força de atrito estático máximo foi calculada e ela é de 3 newtons. Beleza. Aí, se você não fizer nenhuma força, o atrito não vai responder com nada. Se você fizer 1 newton, ele vai responder com 1. Se você fizer 2 newtons, ele vai responder com 2. Se você fizer 3 newtons, ele vai responder com 3 e vai ficar na iminência de movimento. E a partir daí, qualquer acréscimo que você fizer na força, você vai vencer o atrito estático máximo.
E, por exemplo, se você fizer 4 newtons, aí ele não vai mais responder com 3, porque aí passa a atuar o atrito estático, perdão, o atrito cinético, que é menor do que o estático. Tá certo? Tá legal, gente? Então é isso. A gente não dá para a gente se alongar muito mais nisso. Aqui eu tenho um gráfico muito interessante. Esse gráfico volta e meia aparece no Enem ou em outros vestibulares. Eles principalmente gostam de abordar uma coisa, o freio ABS. Você já deve ter ouvido falar, a partir de 2013 passou a ser obrigatório no Brasil, em todos os carros ter o freio ABS e tal, porque ele é mais eficiente, porque ele não deixa a roda travar, tá? Ou seja, ele não deixa a roda deslizar, tá? Porque quando a roda, quando você trava a roda e ela passa a deslizar no asfalto, o atrito que começa a agir ali é o atrito cinético. Então é uma força menor do que o atrito estático máximo. Então é melhor eu manter a roda rodando, né? Porque aí quem age é o atrito estático, porque a roda vai estar parada em relação ao asfalto, certo? Tá? Então essa é uma questão bastante abordada. Então o freio ABS ele surge dessa ideia, né? Um salva para os físicos que estão sempre melhorando o mundo e salvando vidas. Tá certo? Então esse gráfico aqui é comum de aparecer. Tá legal? Deixa eu só dizer uma outra coisa a respeito do atrito. O atrito, a gente às vezes pinta ele como inimigo do movimento, mas o atrito, ele é importante também. Por exemplo, a gente está falando aqui do freio. Se não existisse atrito no mundo, o carro jamais ia parar, não é? Aliás, se não existisse atrito, ele jamais ia se mover, porque o carro se move quando a roda fricciona tentando empurrar o asfalto para trás. Se não há atrito ali, fica igual no desenho animado, né? Ficar rodando ali sem sair do lugar. Ou nós mesmos, né, tentando andar, se não tivesse atrito, tá certo? A gente ia ficar ali patinando no lugar sem sair do lugar. Então o atrito, ele não é assim, né, alguém do mal, né? Algo que foi, né, ele tem a sua utilidade na nossa vida. Eu ia falar umas coisas que eu não posso falar aqui, tá certo? Então, beleza, gente? Ótimo. Então vamos falar agora da terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Nós pulamos, né? Nós somos da primeira para a segunda lei, deixamos a terceira lei de lado e depois pulamos já para o atrito. Tá certo? Então o que a terceira lei de Newton vai nos dizer? A terceira lei de Newton é a famosa lei da ação e reação. Tá? Ela vai dizer que para toda a força de ação realizada, sempre vai existir uma força de reação que tem o mesmo valor, a mesma direção em sentidos opostos. Tá? Então, primeira observação. Essas forças são iguais e opostas, sim, mas elas nunca se anulam. E por que elas nunca se anulam? Porque as forças de ação e reação, elas vão sempre atuar em corpos diferentes, tá? Outra coisa, essas forças são instantâneas, são da mesma natureza, têm sempre o mesmo valor. Não existe nenhuma situação onde você fala assim, você vai explicar uma situação e fala assim, mas é que aqui a força de ação foi maior que a da reação, ou a da reação foi menor. Isso nunca existe. Nunca. Elas sempre vão ter o mesmo valor, tá certo? Sempre vão ter o mesmo valor. Tudo bem? Tudo certo? Então aqui tem um exemplo de ação e reação. Por exemplo, como é que alguém se move na água com remo ou mesmo nadando? É empurrar a água para trás. Isso é ação. Qual é a reação? A água te empurrar para frente. É por isso que você se move. Quando um canhão atira e solta sua bala, ou mesmo uma arma, né? Espero que ninguém aí tenha atirado com arma de fogo e não atire. Mas há o que a gente chama de ricochetear, né? Ele vai para trás. Por quê? Se ele está empurrando a bala para frente, essa bala também o empurra para trás, né? Tá certo? As aves, como as aves voam? Empurrando
o ar para baixo ou para trás. E por reação, o ar empurram elas para frente. Então, só pegue o exemplo aqui do cara nadando, ou aqui, sei lá o que ele está fazendo. Ele empurra a água para trás. Então, onde é que está a força de ação? Na água. Força que a pessoa faz na água, para trás. E o que, que a água faz? Como reação, ela empurra a pessoa para frente. Então, perceba que a força que a água faz na pessoa é aplicada sobre a pessoa. A força que a pessoa faz na água é aplicada sobre a água. Ou seja, essas forças atuam em corpos diferentes. É por isso que elas não se anulam nunca. Tá certo? Aqui temos um outro exemplo, outros exemplos de força de ação e reação. Na patinação, né? Quando você quer pegar um embalo com o seu skate, você empurra o chão para trás, ou seja, sempre vai estar envolvendo, toda vez que eu fizer uma força de ação, vai haver uma força de reação, em 100% das vezes. É por isso que a gente pode dizer que o número de forças no universo é par. Qual é o número de forças existentes no universo? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei que é par, porque para cada força que eu faço, existe um par de ação e reação. Tá certo? Então aí surgem algumas situações, como por exemplo, neste exercício, situações que nós chamamos de força de contato. Tá? O que, que vai acontecer aqui, ó? Eu queria abordar essa situação com vocês. Em primeiro lugar, ó, dois blocos A e B estão na figuras e têm massas iguais a 2 e 3 quilos respectivamente, ou seja, o A tem 2 quilos e o B 3. Estão encostados um no outro e são movidos por uma força F sobre o bloco, uma força F sobre o bloco A. Então a força é aplicada no bloco A. Ok? Então o que, que vai acontecer? O bloco A vai empurrar o bloco B para frente. Então, ó, por que, que vai aparecer? Vai aparecer uma força que o A faz no B. E não tem que haver uma reação? Sempre tem que haver uma reação, professor? Sim. Então vai aparecer também o B empurrando o A para trás. Opa. Então, peraí. A força vai aparecer aqui. A força que o B faz no A. Que não se anulam se eu for estudar o corpo A separadamente, que não se anula se eu for estudar o corpo B separadamente. Por isso que o B se move, senão ele não se moveria. Mas quando eu analiso o sistema como um todo, aí elas se anulam, porque são forças internas. Tá legal? São forças internas. Então você vai perceber, ao resolver esse exercício, que a força F que é feita no A, ela não é totalmente transmitida para o B. Tá? Não é igual à força com que o A empurra o B. Tudo bem? Bom, como é que nós resolvemos, então, esse tipo de exercício? Diz assim, ó. Então, eu já estava lendo, né? Uma força F sobre o bloco A, que confere ao sistema uma aceleração de 3 metros por segundo. Determine o valor da força e o valor das forças de contato. Força que o A faz no B e força que o B faz no A. Claro, elas são iguais. São pares de ação e reação. Qual é a sacada que você precisa ter para resolver esses exercícios aqui? Quando ele fala do sistema, aceleração do sistema, quer dizer o seguinte, esses dois blocos estão se movendo junto. E a aceleração do A é igual à aceleração do B, que é igual à aceleração do sistema, que no caso desse exercício aí é 3 metros por segundo ao quadrado. E aí o que, que eu posso fazer? Eu posso aplicar a segunda lei de Newton para o sistema todo, se for interessante para mim, ou aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos corpos separadamente, e aí desenhar o diagrama de força, tá? Então, no primeiro caso aqui, o que, que eu vou fazer? Como eu não sei qual é o valor dessa força F, mas eu sei qual é a aceleração que ela confere ao corpo, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, tá? Para o sistema todo, para descobrir quem é o valor dessa força F. Perdão, Newton. Opa. Newton com N. Então, para o sistema.
Tá ok? Então, quem é o sistema? É os dois blocos juntos. Então, força resultante para o sistema é a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Quem é a força resultante do sistema? Eu não preciso contabilizar a força com que o A empurra o B, mais a força com que o B empurra o A, porque esses caras são opostas, tá? E elas se anulam para o sistema todo, elas se anulam. Elas não vão se anular se eu olhar só o corpo A, ou se eu olhar só o corpo B. Como eu disse, é por isso que o B se move, porque essas duas forças não se anulam se eu isolar os corpos, mas dentro do sistema todo, elas se anulam. Ou, outra forma de eu escrever isso é dizer o seguinte, eu tenho a força F para a direita, mas eu tenho o A empurrando o B para a direita também, então é positivo, e eu tenho o B empurrando o A. Isso é igual a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. E eu posso cancelar aqui essas forças, porque elas são iguais e opostas. Então, dentro do sistema, elas se anulam, certo? Então, eu posso fazer isso ou simplesmente escrever, né, a força resultante do sistema é a massa do sistema vezes a aceleração. Quem é a força resultante do sistema? Eu posso só pôr o F. Quem é a massa do sistema? Ora, é a soma da massa do A mais a massa do B. E quem é a aceleração do sistema? 3, ó. Certo? 3. Então, quem é essa força resultante? Primeiro, resolve o parênteses, tá, crianças? Vamos voltar lá para o 6º ano com a sua aula de matemática com a tia Elizabeth. Primeiro parênteses, dá 5. Agora faz a multiplicação. 5 vezes 3, 15 newtons. Beleza? Então você tem uma força F. Agora ele pediu a força de contato. Então agora você pode isolar qualquer um dos dois corpos. Pode isolar o A ou pode isolar o B. Eu, como sou muito legal, eu vou isolar os dois. Ó. Isolar o A. Então, força resultante no corpo A é a massa do corpo A vezes a aceleração do corpo A. Lembra que a aceleração é a mesma para todo mundo, ok? Então, mas espera aí, quem é a força resultante no A? É o F empurrando o A para frente e a força que o B empurra o A para trás. Olha aí, tá? Então, eu sei quem é a força F, eu sei quem é a massa, eu sei quem é a aceleração, eu vou descobrir quem é a força de contato. Tá legal? Olha só, vai ficar assim. Força resultante no A, massa do A, vezes a aceleração do A. Quem é a força resultante do A? É o F menos o BA, a força que o B empurra o A para trás. Massa do A eu tenho, aceleração do A eu também tenho. Então vai ficar assim, a força é 15, a força que o B empurra o A para trás é o que eu quero, a massa do A é 2, a aceleração do A é 3. Então fica 6, fica 15 menos FBA igual a 6. Vou fazer aqui no cantinho. Vou passar o 15 para o outro lado, ele vai subtraindo, então força que o B, menos a força que o B empurra o A é 6 menos 15, menos a força que o B empurra o A é menos 9, corto menos dos dois lados, a força com que o B empurra o A é 9 newtons. Certo? Esse é o mais complicado de fazer, porque aqui tinha duas forças. Se eu quisesse ser mais prático, eu podia só isolar o B. Por quê? Porque o B só vai ter uma força empurrando ele. Só vai ter uma força. É a força com que o A empurra o B. FAB. E pronto. E essa força resultante no B, força resultante no B é igual a massa do B vezes a aceleração do B, que a aceleração é a mesma, porque eles estão se movendo juntos, né? Qual é a força resultante? Ó, você vai ver que vai dar 9, tá? Ó, massa do B é 3, a aceleração do B é 3. 9 newtons. Beleza? Certo? Então é uma coisa assim que às vezes funde um pouco a nossa cuca, essa força de contato, mas é uma aplicação da terceira lei de Newton, tá legal? Uma outra aplicação da terceira lei de Newton, aliás,
é a força de tração. A força de tração é a força que tensiona um fio, né? Nós já vimos ela em alguns exercícios aí. Deixa eu só tomar uma água. Então vamos lá, ó, esse exercício da FUNESP. Ah, deixa eu dizer uma coisa para vocês, ó. Esse exercício que nós fizemos agora, se ele quisesse ser muito cabuloso, ele podia adicionar um atrito aqui na superfície, né? Mas a gente não tá afim disso hoje, né? Aqui também, ó, podia ter atrito na superfície, mas não tem. Então, o que, que vai acontecer aqui? Olha, gente, uma força F vai puxar o corpo B, que está preso em uma corda no corpo A, ao corpo A. Então, vai haver uma força de tração que vai puxar o A para cá. E aqui vai ter uma força de F para frente e vai ter uma força de tração puxando o B para trás, que é a força com que o B está puxando o A. Certo? Essa tração é igual, porque nós estamos falando de um par de ação e reação. Estamos falando de uma mesma corda sendo esticada aqui, então essa tração é igual. Tudo bem? Tá? Bom, vamos resolver aqui o exercício. Nem lemos, né? Ainda. Vamos lá, ó. Dois blocos A e B de massas 2 e 6 quilos, respectivamente, ligados por um fio, estão em repouso sobre um plano horizontal. Quando puxados para a direita por uma força F, mostrada na figura, o conjunto adquire uma aceleração de 2 metros por segundo. Bom, então eu posso calcular a força resultante, ó, porque eu tenho a aceleração, eu tenho a massa do B e eu tenho a massa do A. Então eu posso calcular a aceleração do sistema, que é a aceleração de cada um dos corpos, entendeu? Então o lance desse exercício é o mesmo do outro. Você vai aplicar segundo a lei de Newton para o sistema e depois segundo a lei de Newton individual para cada corpo. Ou para um dos dois corpos, normalmente já é suficiente. Certo? Beleza? Tá, adquire uma aceleração de 2 metros por segundo. Nas condições, pode-se afirmar que o módulo da resultante das forças que atuam em A e o módulo da resultante que atuam em B vale em newtons, respectivamente. Bom, vamos para o próximo slide, que eu deixei um espaço também ali para a gente desenhar. Então, como eu disse para vocês, ó, vai ter uma força que vai puxar aqui. Que eu não sei qual é o valor dessa força, mas eu já posso descobrir. Essa força vai tensionar o fio, vai tracionar o fio, tá? Então vai gerar uma tração aqui, e como reação, o corpo B vai ser puxado para trás. Por quê? Ele não está puxando o A para frente? Tudo bem, então o A vai puxar ele para trás, ação e reação. Beleza? Nós não sabemos o valor dessa força, mas sabemos a aceleração que esse sistema aqui adquire. Então, a aceleração é a mesma para os dois e é a mesma para o sistema todo. Então, com o valor da aceleração, eu posso aplicar, segundo a lei de Newton, como eu disse, para o sistema todo, ou posso aplicar para um dos dois corpos. Então, para descobrir o valor de F, ó, para calcular F, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a segunda lei para o sistema. Tá? A segunda lei para o sistema. Quem é o sistema? É esse conjunto aqui, ó, onde eu tenho tração para cá, essas duas se anulam, né? Dentro do sistema elas se anulam. Mas, de novo, repito, se você estudar cada corpo separado, não se anulam porque atuam em corpos diferentes. Mas dentro do sistema elas se anulam. Tá? Então, a força resultante para o sistema é a massa do sistema. E a aceleração é a mesma para todo mundo. Então, eu posso pôr ali a aceleração do sistema, eu posso nem pôr. Tá certo? Porque todo mundo vai ser acelerado com 2 metros por segundo ao quadrado, porque todo mundo anda junto. Então, não tem como eles terem aceleração diferente. Tá certo? É como se todo mundo estivesse no mesmo carro. Eles vão ter sempre a mesma velocidade, a mesma aceleração, caramba. Tá certo? Beleza? Tá bom? Então, vamos lá. Ó, então, eu posso escrever força resultante, eu posso escrever F para a direita, mais atração para a direita, menos atração para a esquerda, posso. Massa do sistema vezes A, ou simplesmente eu cancelo isso e posso só escrever o F, né? Sendo mais prático na resolução, você pode só escrever isso aqui, né? Já sabe que as trações
se anulam, ou que as forças de contato se anulam, no caso desse interior, e só escreve isso aqui. Quem é o F? Vou descobrir. Quem é a massa do sistema? Ora, é a soma dos dois. Então a massa... Opa! A massa do sistema, abre parêntese, é 2 mais 6, ó. Perceba que você vai somar primeiro para depois multiplicar pela aceleração, e não o contrário. Porque não é a massa do A mais a massa do B vezes a aceleração. É a massa do sistema vezes a aceleração. Então, primeiro você soma, criatura. Tá legal? Então, ó, quem vai ser F? 8 vezes 2. Quem é F? 16 newtons. Tá? Ó, você já sabe que o F é 16, tá? Com certeza não é a letra B, porque as duas forças não podem ser iguais. Ele pegou qual é a força que atua em A e a força que atua em B. Não pode ser igual a força resultante, porque eles têm a mesma aceleração com massa diferente. Ou seja, a força que atua em A é menor, porque ela vai gerar a mesma aceleração num corpo mais leve. Então, já descarta aí a alternativa B. E também acho que não é a A. Cuidado, viu? Só porque deu 16 ali, marcar A. Ele não pergunta qual é o valor de F. Ele pergunta qual é resultante em A e qual é resultante em B. Então vamos agora analisar isoladamente o corpo A e o corpo B. Querem começar por qual? Pelo corpo A? Fácil. Isolar o A. Pegando o desenho, vai, caneta, aqui. Pegando o desenho, e eu vou esquecer o resto, eu só vou desenhar o corpo A. O que tem o corpo A? Ele está aqui puxado por uma tração. Apaguei todo o resto do desenho. Qual é a força resultante no corpo A? A tração. Só isso. Então, a força resultante em A é a massa do A vezes a aceleração, que é 2 para todo mundo, né? Agora, quem é a força resultante em A? Tração. Quem é a massa do A? 2. Quem é a aceleração? 2. Horas. Quem é a tração? 4. Pronto. Já achou a tração. Agora, vamos isolar o corpo B. Espera aí, o corpo B é diferente. Ele estava sendo puxado pela força F para frente e sendo puxado para trás pelo bloco A. Com qual força? Tração. A mesma que puxava o A para frente, porque são pares de ação e reação. Então, a força resultante no corpo B, ó, nem precisava pôr a segunda lei de Newton aqui, mas eu vou pôr, ó. Quem é a força resultante? É o F para frente, que vale 16, menos a tração para trás, que vale 4. Quanto que dá 16 menos 4? 12. Qual é a massa do B? 6. Qual é a aceleração? 2. Quanto que é 6 vezes 2? 12. Tá? Você nem precisava fazer isso aqui, você podia só fazer isso aqui, ó. O F eu já sei, é 16, menos o 4, que é a tração, 12. 12 igual a 12? Olha só. Tá resolvido os problemas do mundo, né? Descobrimos que 12 é igual a 12. Então, qual é a resposta? 4 e 12. Letra D de Deus. Tá ok? Glória a Deus. Muito bem. Olha só, vamos avançando. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu disse que poderia ter no exercício 2. Poderia ter atrito, não tem. Tá bom? Aqui também, nesse 3, poderia ter um atrito aqui na mesa, também não tem. Então nós queremos só facilitar. O que vai... Opa! O que vai acontecer aqui? Eu tenho uma roldana, então eu vou ter o peso do B puxando o B para baixo. Esse peso, PB, vai tensionar o fio e vai puxar. Oh, Senhor, me ajuda, Pai. Capacita ele, Jesus. Vai tracionar o fio e vai puxar o corpo A. Essa mesma tração vai ser aplicada no sentido contrário sobre o corpo B. Tá bom? Então, esse é o diagrama de forças do nosso sistema. Tá?
porque eu tenho pares de ação e reação. Então, de novo, a mesma coisa de sempre, gente. Eu posso aplicar a lei de Newton para o sistema todo, posso aplicar só para o A, posso aplicar só para o B, dependendo daquilo que me for interessante. Ok? Olha só, 2 blocos A e B, massas de 7 e 3, não fala respectivamente, mas deve ser, né? Deve ser 7 para o A, 7 quilos para o A e 3 quilos para o B. São ligados a um fio inextensível, como mostra a figura. Tá? Essas suposições que nós estamos fazendo, que a tração é a mesma aqui e tal, a gente supõe que o fio é perfeito, né? Que ele não se estica, tá ok? Ele é inextensível. É uma corda que não tem elasticidade. E aqui também a gente supõe que não há perdas, que essa roldana ou polia, essa é uma coisa que vocês vão estudar no segundo ano de física, em física 2, ela é perfeita. Tá? Então não tem atrito ali, então não se perde tração ali. Calcule a aceleração do sistema. Opa, perfeito. Como é que eu vou fazer agora para calcular a aceleração do sistema? Ih, rapaz, esse aqui é complicadinho. Não era para estar aqui, mas vamos lá, vamos fazer rapidinho então. Então o que acontece? A gente vai ter que fazer um sisteminha. O que eu vou fazer? Não adianta eu isolar o meu sistema. Eu posso... Não, mentira, posso isolar o sistema, olha aí. Bobiei aqui. Posso isolar o sistema. Mas, professor, você não sabe quem é a tração? Não sei. Mas eu sei quem é o peso. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton para o sistema. Lei para o sistema. Tá? Então, eu vou fazer força resultante do sistema é a massa do sistema vezes a aceleração do sistema que eu vou descobrir. Quem é a força resultante do sistema? Olha lá o nosso diagrama de fase. Agora você vai ter que pensar o seguinte, o sentido do movimento, tá? Ó, o PB está no sentido do movimento e essa tração está no sentido. Então, posso considerar os dois com o mesmo sinal, os dois positivos, né? Ó, então, vou fazer PB positivo, mas vamos dizer assim, a tração lá no corpo A positiva, vamos chamar ela de TA aqui, ó. Tá? E a tração no corpo B, ó, tá no sentido contrário ao movimento. Então você tem que tomar muito cuidado quando tem uma polia, uma roldana, porque você vai ter que ver quem você vai somar, quem você vai subtrair. Quem está a favor do movimento, mesmo sinal. Quem está contrário ao movimento, sinal contrário. Tá? Então, essa tração que eu vou chamar de TB, ela é contrária. Ó. Menos TB é igual a massa do sistema que eu sei, a aceleração do sistema que é o que eu quero. Eu não sei quem é TA e eu não sei quem é TB, mas se a corda é perfeita, a roldana é perfeita, eles são valores idênticos de ação e reação, né? Então eles se cancelam dentro do sistema, né? Vale a ressalva. Então fica assim, PB igual massa do sistema vezes A. Quem é PB? É o peso do corpo B, é a massa do B vezes a gravidade. E quem é a massa do sistema? É a massa do A mais a massa do B, vezes a aceleração, que é o que a gente está interessado. Legal? Não falou nada da gravidade, vamos usar como 10, então vamos lá, substituindo os valores. Deixa eu só copiar aqui, que eu gosto sempre de copiar, ó. A massa do B vezes a gravidade, igual massa do A mais massa do B vezes a aceleração do sistema. Então, quem é a massa do B? 3 quilos. A aceleração da gravidade, vamos usar como 10. Massa do A, 7. Massa do B, 3. Aceleração aqui eu quero. 3 vezes 10, 30. 3 mais 7, 10. O 10 vem dividindo. 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do sistema. E aí o exercício poderia te perguntar, ele não perguntou. Você perguntou qual é a aceleração. Ah, não, perguntou sim. Qual a aceleração do sistema e a tração nos fios. Certo? Tá certo ele te perguntar. Agora a gente pode calcular qual é a tração no fio. Tá certo? Porque agora a gente sabe qual é a aceleração do sistema. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o corpo A ou o corpo B.
Só que se eu for isolar o B, ele tem duas forças, tem um PB e a tração, né, puxando ele para cima. Então é melhor eu isolar o A para descobrir a tração, certo? Muito mais fácil, muito mais prático. Tá legal? Então vamos lá. Ó. Isolando o A. Isolando o A. Então, se eu ir lá para o meu desenho, vai estar o A assim, sendo puxado pela tração. Só isso. Ok? O peso do PB atua no PB, não no A. Beleza. Então, você vai fazer força resultante no A é a massa do A vezes a aceleração, que eu já sei. A aceleração é 3, a massa eu também sei. É 7. Mas quem é a força resultante no A? Só tem uma, é a própria tração. Então, a tração é a massa do A vezes a aceleração. Então, a tração vai ser massa do A, que é 7, vezes a aceleração, que é 3, tração, 21 newtons. Tudo bem? Tá legal? Então, se tu fosse lá isolar o corpo B, tu ia achar a mesma coisa, tá? Isolando o corpo B, ó, vou fazer bem rapidinho aqui, ó. Força resultante no B seria a massa do B vezes a aceleração, que é a mesma, só que aqui eu tenho o PB menos tração, igual a massa do B, que é 3, vezes a aceleração, que é 3. Então fica o PB, o peso do B é 30, 3 vezes 3, 9. Ó, o 30 vai para lá, subtraindo, menos tração é 9 menos 30, menos tração é menos 21. Tração é 21. Claro. Beleza? E agora, só para a gente não se esquecer do nosso amigo plano inclinado, nós vamos fazer aqui agora um com plano inclinado. Então, só que também sem atrito, tá? Que a gente não queria ser mais light hoje, deixar o atrito para trás. Claro, você pode estar fazendo o vestibular lá do ITA, né? Vocês que serão futuros do Brasil. E pode cair um exercício assim com atrito, mas aí você adiciona a força de atrito. Tá legal? Então veja, o que eu vou ter aqui, ó? PB puxando o peso, o corpo B para baixo. A tração puxando ele para cima. Tá? Então, considerando a corda perfeita, a polia perfeita, essa tração é igual à tração que puxa o corpo A para cima. E aqui, quem que vai estar puxando o PB para baixo? Aliás, o A para baixo. Ah, não é o peso, né? O peso está na vertical para baixo. A componente PX comprime ele contra a superfície, aliás, a PY. E quem que puxa ele para baixo? Nossa, minhas linhas estão uma maravilha, hein? Quem que puxa ele para baixo? O PX. Tá bom? Tá? Então, esse P e o PY a gente não vai usar porque não tem atrito, então a gente não vai usar. Tá legal? Bacana? Então, ó, na montagem da figura, os corpos A e B estão em repouso e todos os atritos são desprezíveis. Seno de 45 igual a 7, o corpo B tem uma massa de 8 quilos. Qual é, então, o peso do corpo A em newtons? Uau! E agora, como é que a gente vai fazer? Bom, tranquilo. O esquema é esse. Ou você vai aplicar a segunda lei de Newton para o sistema todo, ou para o... Perdão? Ou para um dos corpos individualmente. Tá legal? O que vai acontecer, gente? O fato dele estar em repouso significa uma coisa: a aceleração é zero. Então a força resultante é zero, seja para o sistema todo, seja para cada um dos corpos. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou calcular a tração no fio. Por quê? Veja só, gente, ó, eu desenhei aqui o diagrama do corpo B. Veja só, não está em repouso? Tá em repouso. Quem que está atuando no corpo B? Tração e PB. Então, força resultante é zero. Por quê? Porque o PB, então, se igualou à tração.
certo? Por isso que está em repouso. Só tem essas duas forças, elas são opostas, por que está em repouso? Porque elas são iguais. Por que o A está em repouso? Deixa eu tentar mudar de cor aqui. Um sofrimento quando eu quero fazer isso. Vai, computador. Não me deixa, cara. Cara chato. Por que o A está em repouso? Porque a força resultante sobre o A é zero. Vou colocar um Bzinho aqui, ó. Porque a força resultante sobre o A é zero. Quem são as forças sobre o A? Atração, que se a corda é perfeita, a rodona é perfeita, essas trações são iguais. São pares de ação e reação. E o Px que puxa ele para baixo. Então, se o corpo A está em repouso, é porque a força resultante no A é zero. E se ela é zero, é porque o Px é igual à tração. Certo? Aqui é o Px. Ó. Então, lembra que o exercício quer que você descubra qual é o valor do peso do A. O peso, o Px é igual à tração. A tração é igual ao peso do B. Então, você pode descobrir, porque você sabe quem é o peso do B. O peso do B é 80, né? 8 quilos, 80 newtons. Então, a tração é 80. Então, a tração é igual ao Px. Então, o Px é 80. Então, agora você... Lembra que a gente fazia o esquema com seno e cosseno? Então, você desfaz. Certo? É só isso que a gente vai fazer. Então, veja, o cálculo aqui é muito simples, né? Mas a ideia, toda essa a ideia por trás, não sei se é tão simples assim. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer o que, então? O que eu vou fazer? Eu vou... começar com isso aqui, ó. Força resultante no corpo B é zero, logo nós concluímos que o peso do corpo B é igual à tração, o peso do corpo B é a massa do B vezes a gravidade, que é 10, então eu calculo a tração. Às vezes esse T parece um I, né? A massa do corpo é 8, se você não lembra, volta lá, é 8. Gravidade vamos usar como 10. Quem é a tração? 80 newtons. Beleza? E aí, que fácil. Fechou. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá para o corpo A. Vou fazer aqui no mesmo slide para não ficar mudando, né? Então olha só. A força resultante no corpo A também é zero, porque ele também está em repouso, assim como o corpo B. Tô certo ou tô errado? Né? Repouso, força resultante, zero. Então a força resultante no corpo A também é zero. O que me fez concluir, olhando o diagrama, que a tração é igual a Px. Lembra? Olha lá. Tração é igual a Px. Se está em equilíbrio, se eles estão parados, eles se igualaram. Tá legal? E quem é a tração? A tração eu sei, é 80. Então, logo, Px é 80 newtons. Professor, mas eu não queria o Px, eu queria o P. Ah, então agora a gente vai fazer uma coisa que a gente não fez. Poderia até ter feito lá quando a gente estudou plano inclinado com atrito, que é sair do Px e achar o P. A gente sempre pegava o P, multiplicava pelo seno e achava o Px. Então agora a gente vai fazer o quê? O contrário disso, não é? Então veja. Px, se você não lembra, volta lá, Px é P seno θ. Então, Px é P, se Px é P seno θ, se eu tenho o valor de P e do seno e eu quero achar o Px, é só multiplicar. Mas agora eu tenho o Px. O Px é quanto? 80. Quem é o P? O P eu não sei. Quem é o seno de θ? É 0,7. Volta lá no enunciado, ó. Ângulo de 45 graus, mandou usar 0,7. Legal? Então isola o P, que na verdade o que você vai perceber? Que é pegar o Px e dividir pelo seno. Ora, pois, se para achar o Px eu pegava o P e multiplicava pelo seno, para achar o Px, aliás, para achar o P a partir do Px, pega o Px e faz o inverso, divide
pelo seno. É o que a gente está fazendo aqui. Rapaz do céu, e agora? Quanto que dá isso, hein? 80 dividido por 7. 7 vezes 7. Ô, rapaz, agora vocês me pegaram, hein? 80 por 0,7 é o mesmo que 800 por 7. O 8 dá 1, sobra 1, dá 17, que dá 2. Sobra 3, que dá 4. 4 vezes 7, 28, que dá 20 e sobra 2. Aproximadamente 124,2 newtons. É o peso do corpo A. Ou 12 quilos,42 gramas, né? É o peso do corpo A, né? Tudo aqui é pro corpo A. Certo, gente? Muito bem. Então, aqui só tem mais referências, bibliografias, e é isso. Terminamos o nosso curso de Física 1. Em geral, a gente, obviamente, faltou algumas coisas que a gente trabalharia se fosse no presencial, abordar essa força de contato mais, né? Gastar mais tempo nisso do que em outras aulas, do que, né, o que a gente gastou só hoje, né? E outras coisas também que a gente poderia ter trabalhado lá no lançamento vertical. Mas eu quero dizer para vocês assim que eu tenho assim uma paz no coração, uma tranquilidade, que eu acho que dentro do que a gente poderia fazer, a gente fez o melhor. Isso é o importante, né? Você fazer o melhor com aquilo que você tem, né? Aquilo que você não tem. O presencial eu não tenho, né? Certo? Não tenho. Então, dentro do que a gente tem, a gente foi, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor. Então, vocês tiveram uma ótima participação também, uma presença nos encontros síncronos. Alguns atrasos nas atividades, mas isso é compreensível, né? Só não deixa passar muito prazo e busque ajuda se precisar. Galera, Deus abençoe vocês aí do primeiro ano. Eu espero, se tudo correr bem, a gente continuar com o nosso planejamento, vejo vocês no terceiro ano para o curso de Física 3, né? Normalmente é o professor Leonardo que dá o curso de Física 2 e eu dou o de Física 1 e Física 3. Se tudo correr dentro dos planejamentos, em 2022 a gente se vê em Física 3. Um abraço para todos. Eu encerro a gravação por aqui. Quem tiver dúvida pode entrar em contato sempre, inclusive agora, se alguém tiver por aí. Valeu? Um abraço, gente.